Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Glórias ao nosso eterno Criador. Meus queridos, muito bom nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Criador. Eu quero falar com uma coisa muito importante, tá? Gostaria que você observasse bem. Eu quero falar sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quanto tempo tem isso? 2000 anos, não é? Nós sabemos, querido, pelo menos nós que não fazemos parte de religião alguma, nem de denominação alguma, nós somos filhos de Deus do Espírito. É claro que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, a não ser que esteja frequentando uma religião, uma denominação, a não ser que esteja sendo guiado por um líder religioso. As pessoas não aceitam o que está em Hebreus capítulo 12, versículo 9, que diz que lá os filhos de Deus, já na época do livro de Hebreus, já eram, né, chamados de filhos de Deus no Espírito. Imagine nós. Então, por exemplo, nosso irmão Cláudio Mendes, que também é divulgador, né? Também não, eu usei errado. Também sou eu, né? Ele primeiro, depois eu. Porque eu não posso usar o verbo também e falar que eu sou e ele também. Não. Ele é e eu também, que eu venho após ele. Então, sempre, não é? A primeira pessoa tem que estar antes do advérbio, não é? Então, o nosso irmão Cláudio Mendes e eu também, aí tá certo. Sou divulgador do Evangelho Eterno. Então, nós queremos que Cristo, preste atenção, Cristo, por meio, isso aqui é uma preposição, tá? Meio, Cristo por meio é uma preposição do sacrifício do seu corpo, apresentando-se como o Cordeiro de Deus, aquele profetizado por João, lá no capítulo 1, versículo 29 do livro de João, o Cordeiro de Deus, né? Ele sem mácula, ali na cruz, ele aniquilou de uma vez por todas o pecado. Que isso, irmão Alberto? Jesus aniquilou o pecado de uma vez por todas? Aniquilou. Aí você me pergunta, então por que os pastores pregam que as pessoas têm pecado? Porque eles ressuscitaram a lei. É simplesmente isso. O que Paulo diz? A força do pecado era quem? Era demônio, era diabo, era ladrão, era sacerdote, era sumo sacerdote. A força do pecado era o Velho Testamento, a força do pecado era Moisés, a força do pecado era Salomão, era Pedro. Quem que Paulo diz que a força do pecado era? A força do pecado, Paulo diz, é. O verbo presente ele usou porque ele estava escrevendo naquele momento. Mas nós, 2000 anos depois, nós não podemos usar o tempo verbal do presente deles. O meu tempo verbal aqui tem que ser passado. Então, como que eu vou ler? A força do pecado era. O tempo verbal é passado. Era a lei. Então, por que os pastores dizem que as pessoas têm pecado? Porque as pessoas seguem a lei de Moisés. Dentro dos templos religiosos, Santa Ceia, que não é bíblica, é lei. Batismo em águas, oblação, é lei, que batismo em água era dos judeus. O batismo do cristão verdadeiro está em Romanos 6, que é você crer tanto no Pai como no Filho. Esse é o verdadeiro batismo 20 séculos depois, não é? Do advento do Jesus de Nazaré. Então, dentro dos templos religiosos, tem mais o quê? Tem batismo em água, tem Santa Ceia e o principal deles, o carro-chefe da situação, dízimos em dinheiro. Na Bíblia, no passado, dízimo era o quê? Dízimo era alimentação. 11 tribos tinham que sustentar a 12ª, que era a tribo levítica, porque Deus decidiu que a tribo levítica ela tinha que se dedicar ao templo,
ao tabernáculo, montar, desmontar, fazer toda aquela, né, vamos dizer, aquele trabalho de montar e desmontar, porque ali era onde se manifestava a glória de Deus, exigência dos judeus. Não se esqueça, a presença de Deus no meio do povo não foi uma exigência de Deus, foi uma exigência dos hebreus. Por isso a necessidade de fazer aquele tabernáculo que ficou conhecido depois como templo em Jerusalém. Esse que foi destruído no ano 70, conforme Mateus capítulo 24, que o próprio Jesus disse que ele viria abaixo e veio no ano 70. Então, Cristo, por meio do sacrifício, a Bíblia diz o quê? Por sacrifício do seu corpo, apresentando-se como o Cordeiro de Deus, sem mácula, na cruz, aniquilou de uma vez por todas o pecado. Aí, Hebreus capítulo 9, 26, visto que a força do pecado era a lei. 1 Coríntios 15, 56. A força do pecado era a lei. Por que a força do pecado era a lei? Por quê? A mesma Bíblia, ela vai responder. Essa mesma lei, ela foi abrogada, isto é, anulada, ela foi suprimida totalmente por ser fraca e inútil, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 18. E essa lei, ela não aperfeiçoava ninguém em nada os que tentassem se aproximar de Deus. Hebreus 10 e 1. Irmão Alberto, ou Alberto, como você quer. Por que a força do pecado era a lei? Sabe por quê? Porque enquanto existia a lei, os judeus, eles sabiam que desobedecer à lei era transgressão. Transgressão que recebeu o nome de pecado. Então, por isso que Paulo falou, não havendo lei, não há transgressão. Não havendo lei, não há pecado, porque pecado era a transgressão da lei. Então, Cristo, quando veio, ele não veio mudar os aeons, os tempos. Então, a lei não foi aniquilada, não foi abolida, ou seja, ela não prestava para nada, ela era fraca, ela era inútil. Agora a Bíblia diz, isso por quê? Porque era impossível que, seguindo a lei, o derramamento de sangue de bode, de touro, pudesse remover os pecados dos judeus. O que eram os pecados dos judeus? A transgressão. Transgressão de quê? Transgressão à lei de Moisés. Essa transgressão recebeu o nome pecado. Por isso que pecado não é nome próprio, é um adjetivo. Você conhece o nosso Código Penal brasileiro? Você conhece a jurisprudência, né, do nosso Código Penal, das leis, né, do nosso país? Você conhece? Você já viu como é que é os crimes, não é? No nosso país? Como que você reconhece os crimes aqui no Brasil? Todos os crimes são adjetivados com números. Então, quando você cita 151, 157, né, você sabe que ali é um crime que o meliante cometeu. Então, quando nós temos 613, tinha na lei de Moisés, cada crime desse, então, 613 ordenanças. Cada uma delas, não é, representava a transgressão da lei. Imagine se você conseguisse, meu querido. Para os judeus, era quase que impossível não transgredir a lei de Moisés. Então, essa lei e o pecado que era, não é, imputado por ela, foram aniquilados pelo sacrifício do seu corpo, que era o corpo de Jesus. Agora, Deus tornou o pecado obsoleto, isto é, abolido, sem eficácia, a morte. Deus tornou o pecado a morte. É o que diz Hebreus 2:14, Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante. Então, se você não entender, mas irmão Alberto, por que os pregadores, os pastores,
Eles dizem que nós temos que aceitar Jesus, eles dizem que a gente tem que dar dízimo, tem que se batizar, aceitar Jesus, a gente tem que cumprir as obrigações, até mesmo sacrifício. Sabe por quê? Você sabe mesmo por quê? Eu vou te dizer. É porque a religião, ela depende da sua ignorância. A religião, ela não depende da sua sabedoria. Ela não depende do seu bom entendimento. A religião, ela sobrevive da sua ignorância. A religião, ela sobrevive da falta de conhecimento que você tem. Por que você acha, meu querido ou minha querida, que as pessoas, quando vão aprendendo a estudar a Bíblia, vão começando a entender a palavra, as pessoas vão saindo das religiões e das denominações? Por quê? Porque a pessoa começa a entender que a religião, ela sobrevive com a ignorância das pessoas. Quanto menos conhecimento você tiver, melhor é para a religião. Você lembra o que Jesus disse? E conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos, era eles. Esse vos é a segunda pessoa do plural. Era uma referência aos seguidores de Jesus, não a eu e você. Jesus não falou isso para mim, falou para eles. Então, se parte deles conseguiram se libertar com a verdade que foi ensinada a eles, imagine eu e você 2000 anos depois. Você acha isso pouco ou pequeno? Queridos, nós vivemos a era do Evangelho Eterno. É por isso que Apocalipse, capítulo 6 e 14, ela te dá essa visão, que nós vivemos a era do Evangelho Eterno. Eu e você não vivemos a era do Evangelho do Reino e nem do Evangelho pregado por Paulo, que era o Evangelho da graça, da incircuncisão. Querido, nós temos que avançar no conhecimento, no entendimento. Você sabe por quê? Porque senão, esses líderes religiosos, eles deitam e enrolam em cima da falta de conhecimento das pessoas. E isso não é bom. Porque isso atrapalha a gente de viver. Isso atrapalha a gente de ser feliz. Isso atrapalha a gente de estudar para entender a Bíblia. Que o sistema, eles não querem que você aprendam a Bíblia do jeito certo. Eles não querem, querido. Porque quando esses pregadores pentecostais estão pregando e as pessoas estão gritando, glorificando, eles lá em cima, por dentro, eles estão morrendo de rir. Sabe por quê? Porque eles sabem que quanto menos você souber, melhor para eles. Melhor. Então eu te peço, pelo amor de Deus, eu espero ter ajudado você no entendimento, né? Espero que sim. Por quê? Porque nós, preteristas, estudantes da escatologia consumada e propagadores do Evangelho Eterno, nós vivemos uma era em que nós estamos cientes de que nós estamos lutando contra um sistema, não é contra pessoas. Assim, quando Jesus veio, ele lutou contra o sistema religioso da época, sacerdote, sumo sacerdote, o sinédrio. Jesus não lutou contra Roma, não. Ainda que eles quiseram, alguns judeus. Mas Jesus falou, não, Senhor, o meu reino não é deste mundo, eu não vim aqui para isso. Ele veio justamente para libertar as pessoas do sistema religioso, não era do poder político. Jesus não lutou contra o poder político de Roma, que dominava Israel. Ele veio lutar contra o sistema religioso, porque isso sim tinha a ver com a vida espiritual. O religioso não. Por exemplo, quem governa no meu país pode ser quem for, religiosamente falando. Nada tem a ver com a minha vida espiritual. Agora, a maneira que eu vivo a Bíblia, aí sim tem a ver com a minha vida espiritual. E é isso, meu querido. Então aprenda de uma vez por toda. Pecado não é nome próprio. Pecado é adjetivo. Diabo
não é nome próprio, é adjetivos, né? Você sabe que a Bíblia diz e é clara, busque aí quem era aquele diabo que tentou Jesus no deserto. Quando você chega no livro de Lucas, você descobre que aqueles diabolos, espíritos maus, seres humanos, eram pessoas que eram contra os ensinamentos de Jesus. E eles que quiseram jogar Jesus lá do pináculo do templo. Mas isso você não vai ouvir nas EBDs e nem nas sinagogas. Você só ouve aqui no canal do nosso irmão Alberto Lírio e o canal do nosso irmão Cláudio Mendes. Essa é que é a verdade, tá bom? Graças ao Eterno, fique em paz. Amém.